Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio mais uma vez para mais um vídeo aí do nosso PPE. No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção de algumas questões da nossa terceira atividade avaliativa. É muito importante que vocês acompanhem a correção e a discussão das questões que são apresentadas aqui no vídeo, para que vocês possam entender o que vocês estão acertando, errando, por quê, tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Nós vamos iniciar aqui pela questão de número 1, que pedia para construir o gráfico de algumas funções. Aqui nós vamos resolver apenas a letra A, porque todas seguem o mesmo raciocínio. E o exercício pedia então para construir o gráfico das funções a partir da marcação de dois pontos quaisquer, dois pontos aleatórios, e em seguida classificar se era uma função crescente ou decrescente. Quando o exercício pede para que a gente trace o gráfico da função a partir de dois pontos quaisquer, significa que nós podemos encontrar dois pares ordenados quaisquer, né, pertencentes à função, ou seja, quaisquer pares de valor de x e y, qualquer par ordenado, e marcar esses pontos no gráfico. Então, eu vou escolher aleatoriamente aqui os valores 2 e 3 para x, né, e ver quanto daria o y correspondente. Lembrando que qualquer valor de x que você jogar aqui, pessoal, tem que gerar o mesmo gráfico. A única diferença é que seriam marcados pontos distintos, né, na mesma reta, mas o gráfico daria a mesma coisa, porque são pontos diferentes em cima da mesma reta. Então, quando eu jogo o valor 2 para x, eu calculo o meu y, né, substituindo o x na função, menos 3 vezes 2 mais 4. E tenho, portanto, o meu y valendo menos 2. Quando nessa função que foi dada eu jogo o valor 3 para x, eu encontro o valor menos 5 para y. Com isso, então, eu encontro dois pares ordenados. O primeiro par ordenado, 2 para x e menos 2 para y, né? Então 2 e menos 2. E o segundo par ordenado, 3 e menos 5, porque quando eu joguei 3 para x, eu obtive 5 para y, menos 5, perdão, para y. Isso faz com que a gente tenha o traçado do nosso gráfico. Percebam que aqui no ponto A eu tenho a marcação do primeiro par ordenado, ó, 2 para x, encontrando com menos 2 para y. No ponto B eu tenho a marcação do segundo ponto, do segundo par ordenado. Observem, 3 para x e menos 5 para y. Lembrando, repetindo mais uma vez, se eu tivesse jogado pontos, valores diferentes para x que não fosse 2 e 3, a única coisa que mudaria seria a marcação dos pontos. Seriam outros pontos que não esses que nós estamos vendo aqui, mas esses outros pontos estariam em cima dessa mesma reta. O gráfico não mudaria, porque esse é o gráfico da função, independente dos pontos que nós jogamos. Por isso que se cada um de vocês jogar valores diferentes, o desenho do gráfico fica o mesmo, ok, pessoal? Então nós temos aqui também a classificação, que é uma função decrescente. Como que eu sei que é uma função decrescente? De duas maneiras. Primeiro, olhando aqui o coeficiente angular, que é o número que acompanha o x, né? Como ele é negativo, é menos 3 o nosso a, então eu sei que é uma função decrescente. E eu também consigo observar isso pela reta do gráfico, que é uma reta que vai declinando, ok? Passamos então para a segunda questão, que é muito parecida com a primeira. Ela pede para traçar um gráfico da função menos 2x mais 4, só que ao invés de pedir para que a gente jogue pontos aleatórios, ela pede que esse gráfico seja traçado a partir da interseção com os eixos, interseção com o eixo x e interseção com o eixo y. Pessoal, essa questão, o diferencial dela não é nem traçar o gráfico, ver se vocês sabem traçar o gráfico, é ver se vocês entendem o que significa pontos de interseção com os eixos. O ponto que a função, o gráfico da função, a reta, corta o eixo x, que característica tem aquele ponto? E o ponto que ela corta o eixo y, que característica que tem esse ponto? Então nós precisamos entender que quando o ponto está em cima do eixo x, né, ele tem valor
0 para y. E quando ele está em cima do eixo y, ele tem valor 0 para x. Então, a única coisa que muda dessa questão para a anterior é que nós não podemos jogar valores quaisquer para x. Eu quero saber exatamente qual é o par ordenado quando x é 0 e qual o par ordenado quando y é 0. Porque são esses dois pontos que vão me dar ora a interseção com um eixo, ora a interseção com o outro eixo. Então, quando o x é 0, substituindo naquela função, y é igual a menos 2 vezes 0 mais 4, eu tenho o primeiro par ordenado, ou seja, 0 para x significa que eu terei 4 para y. Então, eu tenho o ponto 0, 4. E a mesma coisa, se eu jogar 0 para y, né, que é aí a minha interseção com x, resolvendo ali a substituição na função, eu vou ter o segundo par ordenado que vai ser 2 e 0, 2 para x, 0 para y. Percebam que a marcação, o traçado do gráfico é a mesma coisa. A diferença é que ele pede que você marque pontos específicos e não pontos aleatórios. Então está aqui os dois pontos que ele solicitou. Ponto A, interseção com o eixo y, né? 0 para x e 4 para y, as coordenadas do ponto A. E as coordenadas do ponto B que eu marquei? 2 para x e 0 para y, ok? Então essa é a diferença da primeira com a segunda questão. Muito importante ficar ligado nessa diferença, ok? Passemos então para a terceira questão, que diz o seguinte, aqui é uma questão mais interpretativa, né? A temperatura da água de uma piscina ela vai se modificando ao longo do dia a cada hora que passa. A relação entre a temperatura da água em função das horas que vão passando é dada pela função y é igual a menos 2x mais 28, onde o y representa a temperatura e o x as horas que vão passando. E aí nessas condições responda, o que acontece com a temperatura à medida que as horas passam? Dê exemplos. Pessoal, nesse exercício a gente tem que conseguir extrair algumas interpretações importantes. Esse exercício ele praticamente não tem cálculo. Então pensem comigo, a primeira coisa que eu preciso entender aqui é que a temperatura representada por y varia em função das horas. Varia como? Varia segundo uma função afim, uma função de primeiro grau. E aí é muito importante que eu consiga perceber, olhando lá para a função que o exercício me deu, ó, que é uma função decrescente. Por que eu sei disso? Por causa do negativo aqui do coeficiente angular. E por que eu preciso saber disso? Porque quando eu sei que é uma função decrescente, eu preciso lembrar da principal característica de uma função decrescente, que é o seguinte, quanto mais aumenta o meu x, mais vai diminuindo o meu y. Ou seja, passando esse raciocínio para o contexto do problema, posso entender que quanto mais as horas vão passando, mais a temperatura diminui. E aí eu tenho logo a resposta do item A. O que acontece com a temperatura à medida que as horas passam? Então, quanto mais as horas vão passando, a temperatura vai diminuindo. E aí pede para dar exemplos. E aí você pode jogar exemplos aleatórios que você quiser. Então, vejam só. Após passadas 2 horas, eu tenho então qual seria a temperatura y após passar 2 horas, né? Após o x ser 2. Então, menos 2 vezes 2 mais 28. Então, depois de passado 2 horas do dia, a temperatura da água vai ser 24. Se passar 3 horas, substituindo o x por 3, eu descubro então que após 3 horas a temperatura vai para 22 graus. E após 4 horas, faço o mesmo raciocínio e percebo que vai para 20 graus. Ou seja, quanto mais vai aumentando o x, ou seja, passando as horas, mais vai diminuindo o y, ou seja, diminuindo a temperatura. Ok? E aí a letra B pergunta qual é a temperatura inicial da água, né, no início do dia. O que eu preciso entender aqui, pessoal? Que no início do dia, né, no estado inicial ali, ainda não passou nenhuma hora. Se as horas estão representadas por x e não passou nenhuma hora, quer dizer que eu tenho x igual a 0. Então, qual é a temperatura y quando o meu x é igual a 0? Basta substituir e aí nós descobrimos que nós temos y igual a 28, ok? Então, no início do dia, a minha temperatura da água começa com 28 graus. E aí, pessoal, ficam ainda 3 questões para resolver, a 4, a 5 e a 6, que são muito parecidas umas com as outras, porque todas elas a gente precisa encontrar a lei de formação. No entanto, eu vou resolver aqui
a questão de número 6, porque ela é mais contextualizada, eu acredito que ela demanda um pouco mais de trabalho. Se você consegue resolver a 6, efetivamente a gente consegue resolver a 5 e a 4. A diferença básica da 4 para 5 e para 6 é que, apesar de todas elas a gente ter que encontrar a lei de formação para fazer alguma coisa, para responder alguma coisa, cada uma delas é dado para a gente valores da função de uma forma diferente. Lá na questão 4 é dado na forma de pares ordenado, né, f de x e x. Né? Na questão de número 5, os pontos são dados, né, na forma de gráfico, e aqui de forma contextualizada, que eu acho que é o que dá um pouco mais de trabalho. Então, por isso, eu escolhi resolver a questão de número 6. Então, vamos entender juntos aqui. Em uma agência de veículo, o salário de um vendedor é composto por uma parte fixa, acrescida de uma quantia adicional por cada carro que ele vende. Sabes que num determinado mês ele vendeu 3 carros e recebeu R$ 3.100, e no outro mês ele vendeu 5 carros e recebeu R$ 4.100. Para o próximo mês ele tem uma meta de vender 8 carros. E aí, sabendo que essa relação é dada por uma função afim, uma função de primeiro grau, qual seria o salário que ele iria receber se caso ele atingir a meta, se ele vender 8 carros? Então, vamos novamente interpretar e extrair algumas informações importantes aqui. Nós temos, então, o salário Y variando em função do número X de carros vendidos, ok? E aí nós sabemos que se o X é 3, o Y é 3.100, ou seja, se eu vendo 3 carros, eu ganho R$ 3.100. Se o X é 5, o Y é 4.100. E se o X for 8, qual seria o meu Y? É isso que o exercício está perguntando. Aqui, pessoal, é muito importante que vocês entendam que não adianta ficar tentando achar uma lógica aqui, tentando fazer por padrão, por regularidade. Aqui nós precisamos encontrar qual é a lei de formação que determina o salário em função do número de carros. Porque encontrando a lei de formação, só substituo o X por 8 e descubro o meu Y. Então, o primeiro passo é, de fato, encontrar a minha lei de formação. E aí nós já temos, né, a função afim de forma genérica, que é y é igual a x mais b. Nós sabemos que nós precisamos encontrar o nosso a e o nosso b para saber essa lei de formação. E a gente começa fazendo isso, né, a partir do coeficiente angular, do a, que nós sabemos que a gente encontra ele fazendo a variação de y dividido pela variação de x, né? Delta y sobre delta x. Então, se eu pegar aqui a variação de y, né, eu tenho os dois pontos que foram dados no exercício, ó, y de um ponto menos o y do outro, né, 4.100 menos 3.100, dividido pelo x de um ponto menos o x do outro ponto. Então, eu fico tendo aqui 1.000 dividido por 2, que vai dar 500. Então, eu descobri que o meu A vale 500. Então, a minha lei de formação já está um pouco mais completa. Eu sei que o Y é 500x mais alguma coisa que eu ainda não conheço, né, que é o B, que eu vou tentar descobrir agora. Para descobrir o B, a gente sabe que a gente pode usar qualquer um dos dois pares ordenados, né? Substituir x por 3 e y por 3.100, ou substituir x por 5 e y por 4.100. Qualquer um dos dois tem que chegar no mesmo resultado, né? Então, substituindo aí o x por 3 e o y por 3.100 e resolvendo, a gente chega à conclusão de que o B vale 1.600. Logo, a nossa lei de formação que dá o salário desse vendedor em função de quantos carros ele vende é y igual a 500x mais 1.600. Agora sim, eu sei que se eu quiser saber o salário dele por qualquer quantidade de carros vendido, basta jogar a quantidade de carros vendidos no lugar do x e resolver que eu sei o salário y dele, né? Então, eu quero saber o salário se ele vender 8 carros. Portanto, vou fazer a substituição. O salário dele vai ser igual a 500x, ou seja, 500 vezes 8, mais 1.600. Portanto, se ele bater a meta de vender os 8 carros, ele vai receber nesse mês um salário de R$ 5.600. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que tenha contribuído aí para o entendimento de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço aí para todos.